Olá, muito boa noite. Tudo bem? Como é que estão? Boa noite, Jordana. Boa noite, Maria. Boa noite, Alessandra, Isa. Tudo bem? Pessoal, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tivemos uma aula na quinta-feira da semana retrasada, onde eu trouxe para vocês um pouco do contexto de geopolítica, perfeito? E hoje, então, eu vou trazer e vou continuar numa próxima aula, não vou conseguir abordar, né? Mas para a gente abordar um pouco o contexto da questão palestina, Oriente Médio, o conflito, né, entre Israel e o Hamas em Gaza, o conflito entre Israel e o Irã, financiado pelos Estados Unidos, o conflito entre Israel e o Hezbollah do Líbano, a invasão ao território Líbano, o conflito entre Israel e os Houthis do Iêmen. Então, é uma série de acontecimentos marcando aí o cenário geopolítico nos últimos, pelo menos, últimos 4 anos no Oriente Médio, envolvendo o Estado de Israel. E aqui eu preciso deixar uma coisa muito clara para vocês. Quando eu falo do Estado de Israel, pelo amor de Deus, eu estou falando do aspecto político. Político. E não estou tecendo aqui, não vou tecer uma crítica ao povo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas sim tecer críticas ao aspecto político, à geopolítica do Estado israelense. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui que eu vou trazer para vocês, para nós falarmos da questão palestina. Estão me ouvindo bem aí, né, gente? Eu fui chegando, fui falando para poder otimizar o nosso tempo, tá? Quem não estava na quinta-feira retrasada, eu sou o professor Luciano Teixeira e vou trabalhar com vocês o aspecto geopolítica e atualidades. Então, olhar um pouquinho para o contexto do Oriente Médio e, como eu disse para vocês naquela primeira aula da geopolítica, que geopolítica é o conjunto de medidas adotadas por um Estado para administrá-lo, né, para administrar o seu território, envolve o aspecto da história, da geografia, economia, geologia, filosofia e sociologia. Então, são muitas camadas, muitas complexidades. E quando eu falo da questão palestina, é uma das mais complexas, e eu pretendo trabalhar isso com vocês em pelo menos 2 encontros, mais ou menos, mas é para nós termos uma ideia, um panorama, tá? E sempre quando nós tratarmos de conflitos, a primeira coisa é quem são os envolvidos, quem são os atores. E aí, quando nós olhamos para a questão Palestina, né, quem são os atores, quem são os envolvidos? Reino Unido, França, a Organização das Nações Unidas, Israel, Estados Unidos, o Fatah, o Hamas, os Houthis, Hezbollah, Síria, Iraque, Líbano. Então, nós temos uma série de envolvidos, porque o assunto é extremamente complexo, o assunto é de um dinamismo também muito grande. E aí, a primeira coisa, quando nós olhamos para estes atores, que eu estou colocando aqui na tela para vocês, por que Reino Unido e França estão aqui? Alguém saberia me dizer? Por que Reino Unido e França estão aqui? Né? Alguém conseguiria ter uma ideia? Alguém tem uma ideia de por que Reino Unido e França estão aqui? Conseguem ter uma ideia de por que Reino Unido e França estão ali? Alguém consegue, enfim, um chute, né? Pensar por que esses dois, né, eles estão aqui presentes, né? Reino Unido e França. É uma questão mais histórica. Vamos lá, Paola, eles designaram parte da Palestina para os judeus formarem Israel. Opa, Paola, é um início, é uma ideia. Mas tu lembra mais ou menos o nome do acordo? Quando a gente pensa na ideia desse acordo, tem um acordo que foi selado em 16 de maio de 1916. Tem ideia? Apoiadores, mas de que forma, Raquel? Estou querendo puxar aqui um pouquinho, né, a memória de vocês, a ideia.
a reflexão. Então, pensar em apoiadores, podemos pensar, mas que tipo de apoiadores? Alguém lembra dessa data? 16 de maio de 1916? Alguém consegue pensar nisso? Não? Ah, pessoal, não. Eu estava querendo forçar um pouquinho a memória de vocês para ver se vocês estavam ligados. Mas tá tudo bem, tá? Sem problemas, sem problemas. Então, olha só. Eu vou já adiantar o acordo, para não deixar vocês no vácuo. Esse é o acordo. O acordo de Sykes-Picot ou Sykes-Picot. Perdoem meu inglês, tá? Gente, o que foi esse acordo de Sykes-Picot? Primeira coisa, quando nós falamos de nomes, eu acho muito importante apresentar a pessoa. Então, eu estou mostrando para vocês aqui um diplomata britânico, Marc Sykes, e o francês François-Georges Picot. François-Georges Picot e Marc Sykes, eles estabeleceram um acordo secreto, junto com o aval da Rússia, em 16 de maio de 1916. Pois então, o que eles fizeram? Gente, eles redesenharam as fronteiras do Oriente Médio. Então, eu estou querendo mostrar para vocês que durante, né, a Primeira Guerra Mundial, Grã-Bretanha, França, com o consentimento do Império Russo, tá, para o desmembramento do Império Otomano, eles fizeram uma divisão territorial no Oriente Médio. Eles redesenharam as fronteiras do Oriente Médio. Tá? Então, as negociações iniciaram em novembro de 1915 e foi selada, de fato, em 16 de maio de 1916. Então, tá, esse acordo, esse redesenhar das fronteiras do Oriente Médio, estabeleceram zonas de controle e zonas de influência. Então, estou querendo dizer para vocês, eu vou ter que sair, né? Eu tenho que organizar o material de forma que vocês possam, né, enxergar sem a minha cabeça atrapalhando. Então, olha só, vocês estão vendo ali a área em cinza clarinho, zona, né, de influência britânica. O cinza escuro, zona de controle britânico direto. A área verde clarinho, olha o mapa, verde clarinho, zona de influência francesa. Verde escuro, controle francês direto. E aí isso pega, gente, a região da Palestina, o que hoje é a Palestina. Ah, então eu chamo a atenção de vocês para quem é que estava controlando a região da Palestina, né, em 1916? Os ingleses. Então é importante olhar para esse controle territorial, para essa influência territorial. Deixa eu ver. Peraí, vieram muitas perguntas. Senhor, o material está na plataforma. Gente, eu acho que eu mandei para o e-mail e não coloquei na plataforma. Foi uma falha minha. Então, não está, porque eu enviei para o lugar, eu olhando para o microfone, né? Não está. Tá? Eu enviei para o lugar errado, mas me comprometo a colocar na plataforma corretamente, tá? Então, foi uma falha minha, o pessoal me passou o endereço, mas como eu estou chegando agora, também acabei enviando para o lugar errado, tá? Para quem perguntou ali, isso mesmo, a cada 15 dias nós temos uma aula de geopolítica, tá? E atualidades, tá? Eu acho que foi uma pergunta ali, quem é que fez essa pergunta? Deixa eu ver só para o... Não era a redação, tá? Mariane, tá? Agora eu vi que chegou agora, tá? Eu sou o professor Luciano Teixeira, de Geopolítica e Atualidades, então, a cada 15 dias, nós vamos ter um período de Geopolítica e Atualidades. Não te preocupa, Gabi, vem para cá, daqui a pouquinho, tá? Então, fica bem tranquila. Então, essa é a ideia, trazer para vocês um contexto dos conflitos e desse mundo, do que está acontecendo, tá? Então, eu volto para cá, olha só, ficou claro? Então, os atores, né? Eu coloco o Reino Unido e coloco a França. Por que eu coloco o Reino Unido e a França? Porque esses caras que vocês estão vendo aí na tela, eles realizaram um acordo, né, em maio de 1916,
que é o Acordo de Sicá explicou. Então, olhar, né, para a história, é importante a gente compreender os conflitos hoje. Então, além de Reino Unido, França, Organização das Nações Unidas, Israel, nós vamos ter Estados Unidos, a Organização para a Libertação da Palestina, o Fatah, o Hamas. Não se preocupem que depois eu vou explicar essas siglas e vai ficar para a segunda parte, né? Daqui a 15 dias. Nosso encontro será sempre quinzenal. Então, se quinta que vem, na outra estaria aqui. E aí eu vou explicar ali o LP, Fatah, Hamas, tá? Tá fazendo sentido? Tá? Então, o Hamas, né, criado em 1987, o Fatah na década de 50, a Organização para a Libertação da Palestina, né, são movimentos de apoio à formação do Estado palestino, são organizações políticas, também organizações militares, né, o Hamas considerado uma organização política e militar, considerado uma organização terrorista pelo Ocidente. Então, aos poucos eu vou trazendo essas informações para vocês. Aqui eu estou apresentando um apanhado geral de quem são os atores envolvidos no conflito, né, na questão palestina. A Síria, o Egito, os Houthis, que são uma organização também, um grupo armado e político, com o apoio do Irã e o próprio Irã. Perfeito? Então, aqui alguns atores, né? Olha só a complexidade. E agora eu trago para vocês alguns acontecimentos também nesta região. É importante olhar para essa complexidade da região. Então, eu tenho aqui para vocês, né, em termos de acontecimento, 1956. O que aconteceu em 1956? A nacionalização do canal de Suez, no Egito. Né? O então presidente egípcio Gamal Nasser, ele nacionalizou o canal de Suez. Tivemos, inclusive, a Guerra de Suez. Tá? Também, na região do Oriente Médio, nós vamos ter ali, em 1960, setembro de 1960, uma conferência que vai acontecer em Bagdá, no Iraque, né, a Conferência de Bagdá, Iraque, capital do Iraque, onde nós vamos ter a criação da Organização dos Países Portadores de Petróleo, a OPEP. Opa! Sinaliza aí. OPEP, extremamente importante. Vocês vão trabalhar isso em energia, quando vocês falarem de energia, fonte de energia, lá na geopolítica do petróleo, vocês vão falar bastante, vocês vão escutar bastante da OPEP. Por quê? Porque a OPEP é quem regulamenta, é quem regulariza, é quem influencia o preço do barril de petróleo. Opa! Petróleo hoje é o assunto do momento por conta do Estreito de Hormuz, tá? Pela navegação no Estreito de Hormuz. Lembrando que a região do Oriente Médio é a região que detém maior reserva e produção de petróleo. Estou somando os vários países, né, do Oriente Médio. Então é importante olhar para esse aspecto. A criação da OPEP, que, né, teve como fundamento ali quebrar o cartel das Sete Irmãs. Isso vai ser falado lá na questão dos recursos energéticos. Então, a OPEP, com a participação dos países do Oriente Médio, né, com o objetivo de quebrar o cartel das Sete Irmãs. Então, essa organização foi fundada no Oriente Médio. Tem como integrantes ali países latinos, africanos e do Oriente Médio. E não tem a participação do Canadá, nem dos Estados Unidos. Tá? Egito. Martina, Egito. Do lado de Suez, Egito. Eu já vou te mostrar ele agora, tá? O pan-arabismo é um movimento para o fortalecimento da cultura entre os países árabes, fortalecer as relações entre eles, e lembrar que em 2010, 2012, nós tivemos a Primavera Árabe, um levante árabe, uma revolução árabe, uma luta ali, né, para derrubar as longas ditaduras existentes no norte da África e no Oriente Médio, cujo objetivo, então, era promover a democracia, a luta pelos direitos humanos. Isto acontece em 2010. Olha só, nós estamos em 2026. Mas isso acabou deixando profundas marcas no norte da África e no Oriente Médio. Tá? Então, os ditadores que foram derrubados. Perfeito? Aqui volta eu.
tá? Então, o pan-arabismo, então não precisa anotar o que é o pan-arabismo, porque esse material, né, era para estar com vocês, dada a minha incompetência, eu não fiz, mas prometo organizar aí o compartilhamento desse material com vocês em tempo. Pan-arabismo, movimento político ideológico que defende, né, a ideia da união dos povos, nações do mundo árabe. Tá? Então, a ideia é fomentar a cultura árabe, a integração árabe. E aqui temos o Gamal Nasser. Esse homem, Gamal Nasser, foi ele quem nacionalizou o canal de Suez no Egito. Então, fortalecimento, tá, da cultura árabe. Tá? E aqui eu apresento algumas figuras para vocês, né? Figuras do mundo árabe, figuras ali que estabeleciam longas ditaduras, né? Longos processos ditatoriais, isso na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Síria. Então, são governos ditatoriais. Então, a Primavera Árabe tinha como ideal promover os direitos humanos e derrubar as longas ditaduras existentes no norte da África e no Oriente Médio. Essa era a ideia ali existente. Então, quem são eles? Al-Abidine Ben Ali, tá? Al-Abidine Ben Ali, da Tunísia, que ficou 24 anos no poder. Hosni Mubarak, tá? Hosni Mubarak, do Egito, que ficou 30 anos no poder. Muammar Gaddafi, ou Gaddafi, que ficou 42 anos no poder, era da Líbia. E o Bashar al-Assad, da Síria. Eu não sei por que o slide está... Era para estar aparecendo, né? Ele está, enfim, muito para o lado. Não sei se eu consigo... Enfim, eu acho que eu não vou mexer aqui, porque pode dar ruim, tá? Não vou ter a competência. Deixa eu ver uma coisa aqui. Abrir em tela cheia. Isso é bom ou isso é ruim? Deu na mesma, né? Eu acho que deu na mesma. Então, enfim, era... Mas está aparecendo aqui a figura, tá, do Bashar al-Assad. Então, gente, todos esses senhores... Está cortando para todos os profs. Tá, perfeito. Já diminuí agora o zoom, né? Mas, de qualquer forma, né, segundo informações, está cortando para todo mundo. Tá? Vou ver o que é possível fazer depois. Tá, gente? Então, a ideia... Aqui, aumentar... Deixa eu ver... Diminuir... já tá no mínimo, tá? Mas depois eu consigo ajeitar o enquadramento aqui, mas não vou mexer agora para não nos atrapalhar. Então, a Primavera Árabe é um levante árabe que promove a queda dessas longas ditaduras. Por que isso é importante? Porque, gente, promoveu uma série de mudanças no mundo árabe. Uma série de mudanças no mundo árabe. Então, esse é o grande aspecto, tá? Então, olhar para esse contexto. E aqui um dos mapas mais importantes agora que nós precisamos ter em mente. O Estreito de Hormuz, né, que envolve a tensão entre o Irã, né, Estados Unidos e Israel. Vamos lembrar que 20% do petróleo do mundo passa por aqui. O Estreito de Bab el-Mandeb, né, que existe agora uma ameaça por conta, né, dos levantes ali de dentro da Somália, de fechar o Estreito de Bab el-Mandeb, de grande importância para a navegação, para chegar até o Mar Vermelho e chegar lá até o canal de Suez. Ó. Aqui está o canal de Suez, que fica no Egito. Então, gente, esse mapa vocês precisam ter em mente, precisam ter esse mapa na cabeça de vocês. Que eu vou compartilhar com vocês o material, como fazer esse mapa. Mas esse mapa, ele é essencial. Ele é essencial. Tá? Ele é essencial. Não tem como nós estudarmos geopolítica sem conhecimento desse mapa. Tá? Então, o canal de Suez, tá? Aqui o Estreito de Bab el-Mandeb e aqui o Estreito de Hormuz. Tá? São essenciais. Inclusive, eu vou compartilhar material para imprimir, tá, Martina? Essa é a ideia. Tá? E aqui eu trago a localização
da Palestina. Essa é a ideia, eu vou mandar ele para impressão. Então, a localização da Palestina, a Palestina, então, uma região no Oriente Médio, ó, olha só, vou pegar aqui, ó, estou passando, ó, o mouse em cima de Israel, da Cisjordânia, Gaza. Então, essa é a ideia. Agora, eu vou ampliar essa região aqui. Eu falo de Palestina, é uma região, tá? É uma região. Então, olha só, a fronteira com o Líbano, com a Síria, com a Jordânia, com o Egito, com o Mar Mediterrâneo. Ó, agora eu vou ampliar a região. Perceberam? Ó, com o Líbano, a Síria, né, a Jordânia e o Egito. Perfeito? É dessa região que nós vamos falar. Então, a questão palestina envolve, tá, a questão da formação do Estado de Israel e a luta para a existência do Estado palestino. Deixa eu ver aqui, pergunta da Priscila, Mesopotâmia, sim, a Mesopotâmia seria no Iraque, né? Aqui, ó, volta um pouquinho, ó. Pegando a região aqui da Mesopotâmia, seria aqui no Iraque, ó. Para quem está perguntando ali, Priscila, ó. Então, o Iraque é a região da Mesopotâmia. E aqui nessa região, que depois vocês vão estudar lá em agricultura, que nós temos o crescente fértil, né? Aquela região, aquele arco, isso, do crescente fértil. Então, uma das regiões mais antigas do mundo. Seria o berço da civilização. Olha só a complexidade. Aí eu aqui, né, longe de mim essa pretensão, longe de mim querer em 2 aulas, 3 aulas trazer, né, a explicação de um todo. Não, é mais dar uma certa, né, clareza. Isso, um caos. Então, olha só, o crescente fértil pega aqui, né? O Iraque, Síria, Líbano, Jordânia, Palestina, exato. Um caos, como diz o carioca. Né? Então, o plano de partilha da Palestina, que é uma região que estava dentro do crescente fértil, que é o berço da civilização, que, né, teve, né, vamos pensar aqui, vários controles, né? Controle turco, né? Controle, uma parte ali persa, controle, né, dos fenícios, bizantinos, os romanos, e por aí vai, né? Então, e essa, né, região é onde ficou decretado no encontro sionista que seria a construção do Estado judeu. Mas, como vocês estão vendo, milhares de pessoas ocuparam esse território. Milhares de pessoas ocuparam esse território. Então, aqui, enquanto localização. Só que, gente, eu trago aqui algumas datas, alguns acontecimentos. Não, olha só, em termos de acontecimento. O Êxodo, né, quando a gente pega lá passagens bíblicas, né, o Êxodo, onde, né, questões históricas, né, trazem que em 1300 antes de Cristo, 1300 antes de Cristo, nós tivemos um deslocamento de 500 mil de judeus em direção à Terra Prometida, atravessando, né, o Mar Vermelho, o deserto do Sinai, até chegar à Terra Prometida, que é a região da Palestina. Tá? Isso em 1300 a.C. Vamos ter as cruzadas, né, organizadas ali pelos romanos, e aí vamos ter uma perseguição aos judeus. Nós vamos ter em 1897, né, na Basileia, na Suíça, o que ficou conhecido como o primeiro encontro sionista, liderado por este homem, o húngaro Theodor Herzl, onde fica decretado, né, o retorno dos judeus à terra, né, de Israel, na região da Palestina, então, para fundar o Estado judeu na região da Palestina. Esse encontro é conhecido, né, como o primeiro encontro nacionalista judaico, né? Primeiro o encontro que defende a ideia, então, do retorno dos judeus à Palestina. Isso acontece em 1897. Tá? Importante dizer isso. Aí depois nós vamos ter o acordo de Sykes-Picot, do britânico e do francês, que eu já mostrei isso para vocês. Tá? E como a Inglaterra dominava a região, isso eu acabei de mostrar para vocês, a Inglaterra dominava, tinha influência nessa região,
Com isso, em 1917, vem uma declaração no qual os ingleses vão apoiar a criação de um lar nacional para os judeus na região da Palestina. Tá, mas quem é você? Quem é você para garantir a criação de um lar nacional para os judeus, né, na Palestina? Bom, eu, Inglaterra, controlo a Palestina, que é o mapa que eu já tinha mostrado para vocês, né, no qual, desde 1916, nós temos lá, né, exatamente, Priscila, eles redesenharam a fronteira, eles tinham controle. Então, eles mandam na região, de alguma forma. Então, se eles mandam na região, eles vão escrever uma carta dizendo, ó, eu, em nome da majestade, governo de sua majestade, né, que possa, né, atentar contra os direitos humanos, encara de forma favorável o desejo de vocês, judeus, para a criação de um lar nacional para vocês na região da Palestina. Nós mandamos lá, não se preocupem. Então, como nós tínhamos ali uma influência, né, britânica na região, os britânicos, em 1917, vão escrever uma carta apoiando a causa judaica, né, que é a criação de um Estado para eles, ó, dizendo ali, ó, favorável ao estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, estendendo-se claramente. Olha só. Então, existe um esforço, existe um movimento. Então, a declaração de Balfour, né, vai sustentar, vai ser considerada a pedra fundamental para a criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Então, isso vem lá do acordo, né, de Sykes-Picot. Então, aqui eu tenho um trechinho da carta em inglês, tá? Então, tem uma questão histórica muito forte. Então, a declaração de Balfour. E aí, é claro, né, gente, o avanço, isso é história, isso é para a galera da história, mas não tem como não falar, né, da questão do Tratado de Versalhes de 1919, no qual a Alemanha, então aí está a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha derrotada, né, os vitoriosos aqui, os franceses, os ingleses, nós vamos ter a Alemanha sendo responsabilizada pela guerra, perda de território, perda de colônia, desarmamento, reparações, vamos ter a criação da Liga das Nações. Mas o que isso tem a ver com a questão palestina? Bom, tem a ver com a questão palestina, e o prejuízo no qual a Alemanha mergulha no fim da Primeira Guerra Mundial vai ser utilizada, né, como combustível para mobilizar o exército alemão, para mobilizar o discurso para uma gigantesca massa, né, no qual o Adolf Hitler vai convencer essa massa, né, de uma necessidade de expansão territorial, do espaço vital, vai responsabilizar os judeus pelos prejuízos causados. Então, essa crise que é provocada, no qual a Alemanha mergulha, ela vai ser utilizada como combustível para mobilizar o exército, e aí vem as questões, né, ideológicas, a ideia da raça ariana, o determinismo, né, alemão, aliás, da escola alemã. Nós vamos ter ali também a ideia, né, da concepção do espaço vital, e por isso uma ideia de ampliação do espaço. Tu diz aonde, Maria? No caso, os campos, cerca de 44, 47 campos na Alemanha, vários deles, exatamente, vários deles. Na Alemanha, na Polônia, na República Tcheca, então, vários campos espalhados, tá? O mais famoso deles fica na cidade de Oswiecim, né? Na Polônia. Foram cerca de 47 campos de extermínio. Então, é uma questão importante, porque esses campos de extermínios
construído aqui pela Alemanha nazista, vai também assolar o mundo, né, dessa selvageria, e vai intensificar um retorno em massa dos judeus em direção à Palestina. Lembram que lá em 1897, no encontro sionista que aconteceu na Suíça, né, na Basileia, onde fica decretado o retorno dos judeus para a Palestina. 1897. Lembram que em 1917 o Lorde britânico Arthur Balfour escreve uma carta dando apoio para os palestinos, né, porque em 1916 os ingleses controlavam, né, a região. Então, a partir do extermínio de judeus, né, na Alemanha, na Polônia, e aqui está, né, o Museu de Auschwitz, né, que fica na cidade de Oswiecim, na Polônia, no qual nós tivemos o extermínio. Eu estive no campo de concentração de Auschwitz, que fica na cidade de Oswiecim, em janeiro, final de janeiro de 2023. Essas fotos são minhas, tá? Enfim, foi um momento aqui extremamente pesado, tá? Enfim, uma atmosfera pesada, desde que você pega um trem da Cracóvia até os Oswiecim para fazer essa visitação, que dura aqui em torno de um turno, né? Mas, na verdade, acho que é um turno quase que um dia inteiro, né? Você visita um museu aqui de Auschwitz, né? Que eram as estruturas onde os judeus estiveram presos, e ali a gente tem uma aula do que foi esse horror, né? Um verdadeiro campo organizado para exterminar, organizado, realmente metódico, pensado e planejado para o extermínio de pessoas. E aí, onde, né, ficaram lá objetos, pertences de milhares de judeus que foram exterminados em Auschwitz. Aqui é Auschwitz II Birkenau, tá? Então, fotos eu fiz em janeiro de 2023. Tá? É assustador, Thaís, Martina, enfim, Lívia, Maria Fernanda. Tá? Por que eu trago um pouco desse momento aqui na história? Para dizer para vocês que isso intensificou, né, o retorno dos judeus para a região da Palestina, e aí milhares de judeus migram em direção à Palestina, né? Nós temos ali um êxodo, né? E aí, gente, nós vamos ter uma pressão em cima da recém-criada Organização das Nações Unidas para partilhar a Palestina. No dia 29 de novembro de 1947, nós temos um plano da Organização das Nações Unidas, conhecido como a Partilha da Palestina, para a criação de Estado duplo, um Estado para os palestinos árabes e um Estado para os judeus. Então, já retomo, tá, Priscila? Temos uma questão de uma complexidade, né? Começa lá na infância, Hitler, isso em Viena, na Áustria, né? Temos uma questão de complexidade ali, tá? Mas posso comentar sim, tá? Se não comentar hoje, até porque nosso tempo está estourando, eu vou retomar, até porque eu tenho muitas imagens aqui para trabalhar com vocês. Então, gente, em novembro de 1947, a Organização das Nações Unidas, recém-criada, vota, né, pela divisão da Palestina. Nós vamos ter 33 países favoráveis aqui à criação de um Estado para os palestinos e um Estado para os judeus, que daí vai nascer depois o Estado de Israel. Então, 33 países vão votar pela partilha, né? África do Sul, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Brasil. O Brasil reconhece a Palestina como Estado e reconhece também, né, o Estado de Israel. 13 países contrários, né? A maioria dos países aqui do Oriente Médio, né, são países ali de uma religião islâmica, né, a maioria aqui povos árabes, mas temos persas ali também, tá? Mas olha só, a maioria deles Oriente Médio, Ásia Central, Afeganistão, Arábia Saudita, Egito, Iêmen, Turquia, Síria, Paquistão, Líbano,
Iraque e Irã, são países dali da região do Oriente Médio, que foram contrários à formação, né, à partilha da Palestina. 10 países se abstiveram, né, não quiseram se manifestar, entre eles aqui o Reino Unido, lembrando que o Reino Unido tinha controle da região. Então, chama a atenção de vocês aqui para a votação para a criação da Palestina e do Estado de Israel em 1947. Aqui eu estou destacando, ó, porque o plano da ONU, em 1947, envolvia, né, um território para os palestinos, em laranja, e um território para os israelenses, em marrom. Mas a realidade é essa. Em laranja, o território para os palestinos, em marrom, o território israelense. Tá? Então, o plano era esse. Como está hoje, nós observamos uma expansão, né, do território israelense. Esse aqui, claro, tá? Aqui está. São países que se abstiveram, países contrários e países favoráveis. E é aqui que eu vou encerrar, infelizmente, para não ficar na metade do caminho, ou chego até a partilha, né, da Palestina pela Organização das Nações Unidas. No nosso próximo encontro, eu vou falar para vocês, então, da fundação do Estado de Israel, vou falar da catástrofe, que é a Nakba, da Primeira Guerra Árabe-Israelense, vou falar da criação do Fatah, do Hamas, do Acordo de Oslo, a Palestina é um país, e vamos falar do conflito do dia, né, 7 de outubro de 2023. Gente linda, eu fico por aqui. Um beijo enorme no coração de vocês. Eu volto, tá? Sem ser semana que vem, na outra. Beijo. Tchau, tchau. Valeu. Até. Aí. Oi, tudo? Deixa eu botar meu fone. Ó, a Isabelle começou a me provocar já. Sai da live, Denise. É a minha redação. Ai, meu Deus. Gente, deixa eu falar. A redação da Isabelle veio a falecer. Isabelle, a gente perdeu a redação. Calma, guria, vai dar tudo certo. Será corrigida. Ah, olha aqui, gente. Vocês não sabem, porque é fofoca do presencial. A Raquel desesperada. Tá bom, Isabelle. Eu vou dar uma olhada. Fofoca do presencial. Professor Otávio tirou o café da gurizada aqui do presencial, do Meta. Daí eu organizei esse movimento aqui, ó, e colei esse cartaz na parede. Ele tá furioso comigo. Ele mandou boicotando o café dos outros. Ah, e aqui eu tava fazendo um cartaz de cu. Tá. Gente, essa aula aqui é muito boa. Vida de gado. Ô, prof, Oi. eu tinha mandado mensagem para a coordenação. Uhum. As redações estão demorando bastante para serem corrigidas. Foi visto que é um. Que nem eu mandei a redação da URGS dia 9 e até agora não chegou ainda. Foi visto. O que aconteceu?
Em decorrência do feriado também, tá? Deu uma atrasada, mas a gente vai fazer novas contratações ali. Na verdade, o pessoal não está conseguindo corrigir o volume que disse que corrigiria, né? Foi a resposta que eles nos deram. Daí a gente fica, né, numa situação meio assim. Aí vocês podem me perguntar por que eu não corrijo. Eu trabalho todos os dias, manhã, tarde e noite. Então, o que eu consigo corrigir, eu vou lá e corrijo, né? Então, hoje, por exemplo, eu consegui corrigir 2 no meu horário de almoço. Né, porque faço, né, sempre priorizo fazer uma coisa bem detalhadinho. Eu tô vendo a mensagem da Karen. Mas daí, assim... que tu corrige? Oi? Sabe o nome das alunas que tu corrige? Tu podia corrigir a minha, né? Ah, Maria. Escolher a Não, dedo a redação. eu vou lá e vejo, ó, tô com um tempinho aqui, eu vou lá e vejo o que tá mais atrasado. Uma hora eu mostro pra vocês a fila de redação. Eu vou lá e corrijo, chega alguém me pede alguma coisa e eu tô aqui corrigindo, eu faço, e aí demora, entendeu? Porque eu vou lá e faço no esmero, bem detalhadinho. Os outros corretores que a gente tem também trabalham em outras coisas, gente. Isso é uma coisa do mercado, tá? Vou ser bem sincera com vocês, de vários lugares, de vários cursos. Tanto que só esse mês, nas últimas 2 semanas, me chamaram de outros lugares perguntando se eu queria corrigir. Eu falei, gente, que horas? Então, fica bem difícil. Então, o que a gente vai fazer? Um alinhamento, né? Já marcamos aqui com esse pessoal, aí é a lei da oferta e demanda, né? Então, a gente vai tentar fazer uma aderência maior exatamente para resolver o mais rápido possível esse problema de vocês das redações e daí manter as próximas dentro do prazo, tá? Beleza, então tenha um pouco de paciência, que amanhã eu também vou dar uma olhadinha, né, e vou indo, como eu vou corrigindo, né, como eu posso, eu vou corrigindo. No feriado, por exemplo, eu corrigi várias, corrigi umas 4. Não, foi mais. No feriado é que eu dou aula em colégio também, então no feriado eu corrigi minhas provas e corrigi um pouquinho na plataforma, mas a gente vai indo, vai ficar em dia, tá, vai dar tudo certo. Enquanto isso, escrevam os temas, né? Escrevam e mandem. Ah, mas não recebi ainda. Não importa. Escreve, manda, marca plantão com o dado. Por quê? Porque no plantão o dado já pode te dar uma prévia, né? De como vai ser essa nota, tá? Mas igual peço desculpa para vocês, gente, pelo atraso. Ainda que não seja, né, somente a minha responsabilidade. Gente, o que a gente vai fazer hoje? Falar sobre a redação da URGS, né? Complementando aquilo que nós conversamos ontem, tá? Eu trouxe alguns exemplos que, na verdade, eu já tinha colocado ali na nossa plataforma. Só trocar a cor da minha caneta aqui. Eu trouxe alguns exemplos de introdução que eles são cases de sucesso, para a gente observar aqui. Então, ontem a gente viu que, em relação à introdução da URGS, e a gente finalizou esse material, essa introdução, ela sempre vai ter algumas funções específicas, né? Então, obrigatoriamente, ela apresenta. Ah, quer saber? Eu vou botar essa mesa na posição que eu quero. Eu acho que pode fazer isso. Só para minha letra ficar melhor. Vamos ver. Ah, é que fica do avesso. Ah, daí eu escrevi ao contrário. Agora eu entendi por que não dá. Tá. Tem um problema com essa mesa, mas todos os professores têm, né? Não me digam que eu sou boca aberta. Deixa eu botar para cá. É que eu escrevo assim, ó. Eu sei que para vocês olhando parece fácil, tá? Mas não é. Deixa eu tentar achar uma posição que eu consiga escrever. Tá. E consiga mexer no mouse também. Agora foi. Tá. A gente vai retomar, então, algumas coisas em relação à introdução que a gente viu ontem. A gente precisa sempre nela apresentar o texto base. Então, apresentar... Deixa eu ver como é que tá a minha tela. Tá cortando. Ah, tá cortando. Ah, gente, que difícil, hein? Precisa ver estrutura. Como é que eu faço para dividir aqui a tela? Cadê o meu assistente que eu tinha colocado de responsável do TI? Não era tu, Augusto? Quem que me ajudou na aula passada? É assim que eu divido a minha tela? No meu iPad, aquelas bem chatas, eu consigo dividir essa tela, porque o que eu quero? Eu quero botar uma coisa aqui também. Na minha cabeça, no caso. Não tem como, ninguém sabe fazer isso. Tá, acho que eu resolvo, então. Vocês não estão me ajudando. Tem sim. Deixa eu ver como acontece, o que acontece quando eu troco. Tá, é assim que eu quero. Só que aqui em cima da minha cabeça eu quero colocar um material. Pode ser vai ser um quadro em branco. Deixa pra mim. Não vai ser. Sabe o que vai ser? Um docs.
Deixa eu abrir. Novo documento. Ó. Ah, Sônia, tu é a braba da tecnologia. Eu sei, eu sei. Calma, gente, só um pouco de paciência. Eu prometo que vai funcionar no final. Não vai ficar com boa visualização. Tá, vou deixar grande. Só um momento. Sônia, o que tu tá fazendo? Eu tô criando um quadro alternativo para mim. Tá. O que a gente viu ontem? Porque eu preciso retomar o que a gente viu ontem. Introdução URGS, né? Ela vai sempre precisar de elementos obrigatórios. Apresentar o texto base e anunciar os argumentos. A tese, né? Argumento 1 e 2. Sempre vai ter que ter isso aqui. Além disso, é obrigatório também que já fique claro, né? Qual que é o posicionamento desse texto base, o posicionamento do autor, que precisa antecipar, porque se depois tu vai dizer que tu vai concordar ou discordar dele, isso aqui precisa ficar claro, né? Apresentar o texto base. O que é opcional dentro da construção da introdução, né? Ó, é opcional eu usar um repertório, eu coloco se eu quiser, e daí se eu uso esse elemento opcional, eu uso ele com uma intenção, que é a intenção de ou provar, né, que aquele repertório, ele mostra que o posicionamento do autor, ele é equivocado ou ele é correto, então eu uso ele como um elemento de concordância, ou porque eu quero contextualizar a minha fala, né? E também é opcional eu inserir a minha situação comunicativa. Então, eu já deixar claro quem sou eu, né, ou quem é meu receptor, é completamente opcional. Na introdução, eu preciso fazer em algum momento do texto, na introdução é opcional. Eu estou dando espaço. Beta. Ah, beta é tu, Betinha. Ó. Tá. O que mais que é opcional? Mais um elemento opcional. Tem que ser exatamente nessa ordem? Não, o URGS, não, Letícia. Se a URGS tem uma característica, nada tem que ser fixo, né? Daquele jeito ali, fechado, inflexível. Pode ser em outras, na ordem que tu quiser, em outras organizações. Também é opcional o meu posicionamento, daí eu já dizer qual é na introdução, posicionamento explícito. Obrigada, Maria Fernanda. O meu posicionamento explícito. Não, URGS, a Letícia tem várias ordens. Eu bem assim. Tá, galera, isso aqui é o que a gente alinhou ontem, tá? Vamos deixar aqui marcado, porque depois a gente vai voltar aqui em alguns momentos. E vamos falar do que a gente alinhou nas primeiras aulas de URGS. Essa redação, ela tem como fortes características, né? Daí uma característica da URGS, ter um posicionamento pessoal e ter autoria, ter criatividade, investimento autoral. Assimilando tudo isso aqui sobre a URGS, a gente vem parar aqui, nesse material, e o meu campo, ele fica cortando as coisas, cara, eu não consigo entender. Deixa eu ver se eu passar. Quero ver se vocês vão conseguir enxergar. Ah, não, aqui tá bom. Só tô com a minha cabeça na frente do base. Vou vir pra cá. Beleza. Ai, vocês viram que eu ainda tô com o meu reflexo de espinho. O que a gente vai observar nessas introduções que a gente vai ver agora? São introduções que tiraram nota 15, ou seja, tiraram nota máxima. O texto que tira nota 15 da URGS, ele é o gabarito da prova. O texto que tira nota 1000 no Enem, ele é o gabarito da prova. Então, eles são bons exemplos, né? Para tu pegar e já assimilar o que tu pode fazer na tua própria redação. Já ter ideias de, a situação comunicativa eu preciso aplicar. Como eu posso fazer isso? Esses textos, eles podem te dar algumas ideias de como fazer. Eu preciso apresentar o texto base. Como eu posso fazer isso? Esses textos que tiraram nota máxima podem te dar uma ideia de como fazer. Então, observar outros textos com bom desempenho é uma ótima metodologia para o estudo da estrutura da redação, tá? O que a gente vai observar aqui, galera? Primeiro, a linguagem que eles utilizam. E tu vai ver que, diferente do Enem, aqui a gente tem uma linguagem que, às vezes, ela ousa um pouco, ela é mais criativa, ela é diferente. A gente vai ver a participação desse aluno nas ideias que ele vai trazer. Então, a pessoalidade, o aluno ele se compromete, ele se posiciona de maneira pessoal, né? Ou de forma direta ou indireta. E a gente vai ver referências ao texto base, porque na URGS tu tem um tema e esse tema ele é o texto base.
eles têm que ser diretamente mencionados. Não é igual lá no Enem, né? Que no Enem eu assimilo qual é o assunto, qual é o problema e falo sobre ele. Aqui tu fala sobre o texto. Então, tu precisa pegar esse texto e mencionar diretamente o texto. E também a gente vai observar daí a estrutura da introdução, porque aqui a gente vai ver uma listinha de introduções com bom desempenho desse ano na prova da URGS. Tem que vir para cá, né? Para não ficar na frente de vocês. Nossa, mas eu estou muito distante da... Bom, vou tirar meu zoom, é o que mais funciona. E eu faço assim. E daí eu faço assim. Não. É que eu não queria ficar na frente do negócio. Eu queria que... Ah, já sei. Gabriela. É só eu diminuir isso aqui pra cá, né? Daí vai aparecer pra vocês quando eu falar. Ah, Sora, tu é um gênio. Eu sei, galera. Eu nasci assim, não foi... Ah, Sora, né? Explica pra nós como é que tu consegue ser assim. Eu não sei também, gente. Eu sou naturalmente genial. Olha só, tá. Não tem problema eu ter ficado na frente desses outros, porque daí eu digo pra vocês o que tá escrito, depois vocês vão ter acesso, né? Igual. Mas, tá todo mundo conseguindo visualizar pelo menos esse parágrafo aqui, né? Quem não está, não se preocupe que eu lerei em voz alta. Mas olha só. Aqui a gente tem uma redação que tirou 15, ou seja, nota máxima. Essa introdução não tem nada de problema. Não tem nada de problema, a pessoa gabaritou a prova. O tema que a gente tem aqui é o tema de 2023, e 2023 a gente tinha como objeto de resposta um texto. Um texto escrito pela Daniela Miller. E a Daniela Miller, ela falava nesse texto, o posicionamento principal dela era que as mulheres, elas foram sistematicamente apagadas da história. Esse era o posicionamento central dela. Para provar esse posicionamento central, ela trazia uma série de argumentos. Esse foi o ano de 2023, o tema. A situação comunicativa era que tu tinha que te imaginar, enquanto um estudante universitário que leu aquele texto em aula, num grupo de estudos, vocês debateram, muitas ideias diferentes surgiram, e daí o professor, vendo aquela situação, falou, na próxima aula, a gente vai fazer um debate em relação a esse texto, então, a partir da leitura de outros textos que vocês vão escrever, né, textos dissertativos em grupos. Então, os alunos se reuniram em grupos, iriam discutir um posicionamento, e tu ficaria responsável por escrever um texto em nome do teu grupo e ler esse texto em voz alta para a turma no próximo encontro. Então, quem eu sou? Eu sou um estudante universitário. Quem é o meu receptor? Os meus colegas de turma e os professores ali que iam estar participando do grupo. Onde o meu texto ele seria lido? Num ambiente educacional. Então, assimilar a situação comunicativa é importante para tu decidir, tomar a decisão de como tu vai atender ela depois, na hora da leitura, né, da divulgação dessa redação. Tamis. Sora, eu já vi umas redações que tiraram 15 e tiveram erros de gramática e não foi descontado, ponto. Sabe me dizer por qual motivo? Claro. Um ser humano corrigindo qualquer redação. É igual nas semanais de vocês. Com certeza elas vão vir, às vezes, com alguma coisa que não foi descontada. É uma pessoa, a pessoa está lendo ali, às vezes ela se concentra em outra coisa e a gente deixa passar um acento, né, uma vírgula. Eu também já vi, uma concordância. Isso é comum, tá, gente? Quando são seres humanos fazendo as coisas. A pessoa não é porque o corretor, obviamente, reconheceu aquilo ali como um acerto, né? Gente, quando eu falar assim, essa redação aqui é 1000, não tem nenhum erro, e tiver um erro, eu vou falar para vocês, tá? Eu aponto o erro e falar, isso aqui tá errado. Não viram, não descontaram, pelo menos. Thaís, tomara que meu corretor esteja bem cansado. Pode ser isso também, pode ser cansaço. Às vezes ele focou numa outra coisa e não viu. Tem gente que lê tanto, que faz leitura dinâmica. Então, às vezes, tu lê uma frase muito rápido, tu não acaba não vendo o erro. Acontece, tá? Mas é para ser mais pontual. Nunca vai passar pela banca uma redação cheia de erro, né? É mais uma fragilidade ali que pode acabar passando batido. Eu errei nisso. Na primeira redação fui sobre o tema e não sobre o texto. Achei que era para criar o texto em si. É isso, a galera vê ali, é sobre apagamento das mulheres. Beleza, vou fazer uma redação me posicionando, aí atende isso que a URGS pede, sobre apagamento, né, das mulheres. Não é isso que o texto quer. Outra coisa, tem gente que só menciona o texto base na introdução. Erro teu. Em todos os parágrafos tem que falar do texto base, tem que mencionar ele. Senão também tem um problema, tá? Projetando para um universo um corretor com sono. Adoro isso, né? A gente recebe o que atrai. Sora, no texto URGS não tem as competências, né? Tem. Tem as competências? Tem. Domínio da tipologia, para ver se tu atende um texto-resposta ao texto, com tudo que eles pedem, argumentativo. Organização textual, se tem títulos, se os parágrafos cumprem a função que eles têm.
Domínio, esqueci, desenvolvimento do tema e do ponto de vista, aí é isso, se tu menciona o texto base em todos os parágrafos, se tu não menciona, tu é descontado aqui. Isso também traz contribuições sobre o assunto. Tem gente que tá, corrigi hoje uma redação assim, não sei se, tchau, não sei se não foi uma de vocês. Tá debatendo um assunto, vem dar um exemplo, um bom exemplo, não, foi de uma guria da tarde. Um bom exemplo, só que daí não volta pro tema. Tu se perde na argumentação e não volta, às vezes, pro tema. Então, o desenvolvimento do assunto é importante também. Ela estava falando assim, ó, sobre violência de... Muito boa a argumentação dela. Era violência de gênero, aquele tema da URGS. Ela deu um exemplo bem bom também, que ela tirou do texto base o argumento que falava sobre a família tradicional e essa questão da submissão. E aí ela trouxe um exemplo, só que depois do exemplo dela, que era muito bom, ela deveria dizer que aquilo resulta em violência, para conectar o assunto. Ela já tinha mencionado o texto base, só que ela não faz, aí fica um problema. Então, o desenvolvimento do tema e do ponto de vista em relação ao texto base. Qualidade do conteúdo, gente, se as ideias estão bem sustentadas. Não precisa ser por repertório, mas se elas estão bem sustentadas, se não tem lacuna. Coesão textual, daí se, né, a forma como as frases e os parágrafos se relacionam, as retomadas, os anúncios, e o investimento autoral, que daí é só a autoria. São 6 critérios de estrutura, fora a gramática, na URGS. A gente vai ter aula sobre eles, tá? É porque agora a gente inicia pela estrutura, mas depois a gente fala das competências do Enem, da URGS também, tá? Mas ela tem sim. Vocês vão, inclusive, receber lá nas correções os descontos dentro dessas competências. Galera, então, olha só. Assimilamos aqui o que foi 2023, né? A gente já tinha falado dessa banca. Essa aqui é uma outra redação que tirou 15, a gente chegou a ler, lembra? O menino que falava... não se nasce mulher, torna-se mulher. Inicio o meu discurso como representante de meus colegas perante esse grupo de estudos com uma pontual citação de Simone de Beauvoir. Lembra dessa redação que a gente leu em aula? Aquela lá tirou 14,3. Essa aqui tirou 15 nesse ano. Essa aqui foi melhor que aquela. E daí essa criatura aqui fez o quê? Olha o título. Escutando a voz das próximas protagonistas. Toda arrepiada. O que é tu colocar a mulher, tu dizer que a mulher ela vai estar numa posição de protagonismo? Quando tu apaga a mulher é porque ela não está na posição de protagonista. Então, escutando a voz das próximas protagonistas, é o aluno manifestando essa intenção que ele tem de que a mulher deixe de ser apagada. Isso é lindo, é poesia isso. Quando tu lê um título assim, o corretor lê, ele já sabe que o investimento criativo daquele aluno vai aparecer. Porque o título já é criativo. Aí o corretor começa a ler, já começa daiá, tá. Daí já vem todo aquele climinha. E ele começa a ler, ó. Caros colegas e professores. O que tem aqui já, que é opcional? A situação comunicativa sendo atendida. Lembra que é opcional na introdução? Esse aqui colocou já. Vocês vão ver que o próximo exemplo do aluno também colocou. Então, aqui tá ela, ó. Situação comunicativa. Pá. Tá vendo? Opcional. Beleza. Vamos trocar a cor que vai aparecer mais coisa. O célebre, tá vendo? Célebre. Se eu disse que o texto é célebre, eu já sei, mais ou menos, eu já sei que o redator, né, a pessoa que está escrevendo a redação, vai concordar. Ele não ia elogiar um texto que ele vai discordar da visão do texto. Então, tu fala assim, o brilhante texto, eu já sei que o aluno está se posicionando de uma forma criativa, inclusive, que é elogiando aquele texto. Então, aqui eu já tenho mais um elemento opcional da introdução. E daí chega os obrigatórios, ó. Eu quero a cor verde, por favor. Verde Palmeiras. Não, vai ter que ser um verdinho fraco. Então, ó, o texto. Tá vendo que aqui já vai apresentar o texto, ó? O texto, o apagamento das mulheres na história e o direito à memória, da juíza Daniela Vale Miller, apresentou o texto base, que é a primeira função da introdução. Proporciona um debate significativo. Vamos pegar o roxo de novo. Por quê? Porque se eu disse que é significativo, eu já estou me manifestando acerca da triste exclusão feminina da história. Tá vendo aqui? Vários posicionamentos a partir de, principalmente, adjetivos. Guarda essa ideia. Nesse sentido, não há como discordar da juíza, sobretudo no que tange à existência de uma desqualificação das mulheres no contexto patriarcal, é isso que ele vai falar no D1, e a importância de resgatar essas personalidades femininas, isso que ele vai falar no D2. Então, anúncio dos dois argumentos. Se ele falou não há como discordar da juíza, e já trouxe o porquê, ele já trouxe também o posicionamento dela e o dele ao mesmo tempo. E aqui uma introdução que faz tudo o que precisa. Ela apresenta o texto base, anuncia os dois argumentos, deixando claro qual que é o posicionamento geral daquele autor, né? E
tem ainda os elementos opcionais. Não tem repertório, mas tem a situação comunicativa e tem o posicionamento de quem está escrevendo, né? A partir dessas pessoalidades que aparecem aqui, tá? Eu quero um Dayá na minha redação. Ah, pode ser. Um Dayá. Quando eu corrigir, eu coloco. Eu boto assim, isso é papo de um Dayá. Aí tu já sabe que é um elogio. Agora eu quero passar para a próxima. Essa é muito boa. Peraí, deixa eu dar um... Vamos fazer aquele esquema nosso. De dar uma diminuída. E aí, para melhorar a visualização de vocês, a gente pega e bota isso aqui para cá. Perfeito. Perfeito. Olha só. Esse aqui foi o tema de 2024, do ano seguinte. Ó, 2024. Tema. Deixem a história em paz. Era um texto escrito pelo Jamie Pinsky, era um historiador. Então, esse foi o tema da URGS naquele ano. Era um texto chamado Deixem a História em Paz, escrito pelo Jamie Pinsky. O Jamie Pinsky, nesse texto, ele ficava meio indignado com a forma como as pessoas se sentiam, né, no direito de questionar a história, os fatos históricos. E dele até falava assim, outras ciências não são questionadas, ninguém questiona a física, ninguém questiona a química, a matemática. Por que em relação à história, aos pontos de vista históricos, as pessoas querem dar a sua opinião e dizer, não, eu não acho que isso tenha acontecido, por exemplo. Essa é a visão dele, no texto dele. E dele dizia que as pessoas tinham que deixar a história em paz, que, por exemplo, pais não tinham que ter, poder interferir nos currículos escolares, né? Ele fazia toda essa discussão. Ok, ele finalizava a visão dele, né? E tinha uma situação comunicativa para ti, que era assim, imagina que tu é um estudante do ensino médio daí, e que tu vai participar de um debate em relação ao futuro do ensino de história na tua escola. O teu texto ele vai ser decisivo para isso. Então, tu vai escrever uma redação, um texto dissertativo argumentativo, se posicionando a partir das ideias do Jamie Pinsky, e esse teu texto ele vai ser lido para a comunidade escolar, composta por pais, alunos, professores e outros funcionários da escola, comunidade escolar. E daí, tu tinha que te posicionar a partir das ideias do Jamie Pinsky. E ele tinha vários argumentos lá para tu escolher, né? Retirar, era um texto bem legal esse aqui de fazer também. Mas vou mostrar para vocês um pouco do que a gurizada fez nesse ano. O que a gente tem ali logo no início, galera? Situação comunicativa, tá vendo? Olha como o pessoal gosta de inserir. Caros colegas, pais e professores aqui presentes. Ele escolheu deixar claro quem estava ouvindo, né, essa mensagem para atender a situação comunicativa. E é isso que tu pode fazer também. Aí aqui ele já vem apresentando o texto base, ó. Vou pegar meu verdinho fraco. O texto Deixem a História em Paz, de quem ali? Grande historiador Jamie Pinsky. Eu não vou elogiar uma pessoa se eu vou discordar da pessoa. Então, quando ele bota o grande historiador, quando ele elogia ou o texto ou a pessoa que escreveu, eu já sei, vai ser incoerente se ele discordar, porque ele disse o grande, tá, então tu não vai elogiar uma pessoa, entende? E tu não concorda com as ideias dela. Então, isso aqui não é inocente, é intencional, do grande historiador. Eu já mais ou menos sei qual que vai ser o posicionamento desse aluno. Lido anteriormente aqui nas nossas aulas, o que ele faz aqui de novo? Ele dá mais uma reforçada, tá vendo, na situação comunicativa, deixando claro que ele estava falando do ambiente escolar, lido aqui nas nossas aulas. Trata de um tema de extrema relevância, uma vez que devemos sim, então está se posicionando, tá vendo? Devemos sim debater sobre que história pode e deve ser ensinada. Então devemos sim, ó, tá vendo, pessoalidade. Dessa forma, concordo, ó, de novo, pessoalidade, com o autor integralmente. Pois, ao contrário do que muitos indivíduos querem, a história que devemos aprender é a verdadeira. Então, esse é o argumento 1 que ele vai usar. Olha, tem que aprender a história verdadeira, os fatos como eles são. Se os alunos vão adotar um posicionamento ideológico ou outro a partir disso, daí é a vida de cada um. É o lugar de onde cada um vem. Só que o professor, ele precisa apresentar todos os elementos. A decisão que tu vai tomar é tua, né? E nisso, de fato, eu acho que o professor não tem que interferir, né? E o Jamie Pinsky fala no texto dele. E aqui o aluno, pelo visto, vai concordar com isso. Ó, tem que ensinar a história verdadeira. Ou seja, sem omissões ou opiniões tendenciosas. Argumento 1. Ademais, ao meu ver, ó, de novo, a participação da pessoalidade. A escola deve mudar a maneira antiquada de apenas ensinar aquilo que se criou como verdade absoluta. A ação dos homens brancos sobre as minorias, como se eles fossem os únicos merecedores dos holofotes históricos. Então, no T2, ele vai questionar daí a forma como o ensino, o currículo escolar, ele é construído. Às vezes, muito eurocentrado, né, que exclui algumas outras minorias, algumas outras visões.
O aluno, então, escolhe trazer isso no desenvolvimento 2, isso o Jamie Pisk também falava no texto dele. E aqui a gente tem duas argumentações presentes sendo apresentadas nessa introdução. Ele apresenta o texto base, situação comunicativa, já vai se posicionando, anuncia argumento 1 e 2. É uma introdução que, da mesma forma como essa aqui, ó, essa primeira, essa segunda faz tudo que a introdução da URGS pede para fazer, mas eles fazem de maneiras diferentes, usando adjetivos diferentes. Esse aqui se posiciona mais que o anterior, por exemplo. Né? O título dele é A Escuridão da Ignorância. Não é um título que eu, pelo menos, não acho tão criativo como esse primeiro, né? Mas ele tem outros elementos mais criativos aqui. Então, só para vocês verem as diversas possibilidades da URGS. Sora, agora que eu vi, tem sempre que colocar caros colegas, não entendi. Tu tem sempre que atender a situação comunicativa. Se vai ser sempre desse jeito, tu que decide. Mas olha só, aqui a gente tem 2023, caros colegas e professores. 2024, caros colegas, pais e professores. Porque a situação se direcionava nessas duas vezes para pais e professores. Se a gente pega 2025, ó, o ano das enchentes, boa tarde, senhoras e senhores. Tá aí os colegas e professores. Tá, é que dessa vez o texto não era para colegas e professores. Ó, tá vendo aqui? Dessa vez, né, no ano de 2025, aconteceu em 2024 a prova, e daí o ano é 2025, e a URGS é uma bagunça. Nesse sentido, né, da forma como eles colocam a prova, né? Sempre um ano à frente, a gente fica louco. Essa prova aqui aconteceu em 24, mas é a prova URGS 2025, ó. Boa tarde, senhoras e senhores. Esse texto aqui, ele é um texto que ele seria lido numa audiência pública. Daí, Martina, não tem como botar pais e professores. Quem estaria participando da audiência pública? Pessoas que eram cidadãos ali sul-rio-grandenses, que falavam sobre as enchentes, esse aqui. Então, assim, ó, Martina, o vocativo, que é tu evocar as pessoas que estão ouvindo aquilo ali, ele vai aparecer dependendo de quem esse texto, né, para quem esse texto ele vai ser lido em voz alta. Esse é um ponto. O outro ponto, às vezes não é um texto que vai ser lido em voz alta, é que 2022, 23, 24 e 25 foi. 2026, né, que é esse próximo que a gente vai ver, não foi. Era um texto que ia ser publicado num lugar. Então não fazia sentido, tá? Que fosse, começasse ali, às vezes, com um vocativo muito direto, né? Então, tu vai ter que perceber a situação comunicativa para ver como tu vai atender ela. Mas não é sempre obrigado a ser assim. E se eu falar incrivelmente fulaninho, porque a pessoa é boa, mas eu discordar com ela naquele texto em específico? Fica estranho quando tu elogia, né? Ou o texto ou a pessoa. Porque, e daí tu vai discordar. Porque daí tu fala, tá, mas por que ele elogiou, então? Fica incoerente. Pode ser uma fragilidade descontada na qualidade textual, tá? Galera, olha só, essa redação muito boa. Eu pago muito pau para essa prova, né, de 2020. Deixa eu aumentar um pouquinho. De 2025, da URGS, que foi sobre memória. E não só porque falava das enchentes, né? Eu achei essa prova legal mesmo. Acho que a gente fala pouco sobre valorização do patrimônio cultural, né? Patrimônio material e imaterial brasileiro. E essa prova traz uma reflexão bem legal quanto a isso. No ano de 2025, então, trouxeram um texto que eles chamavam assim: Incêndio no Museu Nacional provoca reflexões. O Brasil é um país sem memória, e esse texto ele foi escrito por um jornalista chamado Leonardo Lixotti. O que o Leonardo Lixotti ele falava naquele texto? Que sim, o Brasil era um país sem memória, e daí ele usava o incêndio no Museu Nacional para exemplificar isso. Quando aconteceu o incêndio no Museu Nacional, se eu não me engano, foi em 2018, tá? E esse texto que a URGS trouxe para debate, ele era um texto de 2019 ou 2018 também, era um texto mais antigo. Quando aconteceu o incêndio, a galera se preocupou se alguém tinha morrido. Né? Se, por exemplo, não morreu ninguém, então tá de boa. E ele faz essa crítica dentro do texto dele. Por quê? Ele diz assim, olha, a perda foi gigantesca, ainda assim mesmo, sem ter nenhuma vítima, né, física. A vítima é a história do país, a história foi vítima. E daí ele trazia esse questionamento, olha, parece que o brasileiro não liga para a própria história, porque aquilo foi um desastre, e não foi tratado com seriedade, né, não foi assim, não houve uma cobrança das autoridades. Sora, se tem vítima é muito pior. Eu concordo, eu acho que é muito pior também, mas a gente não pode desvalorizar, né, essa herança cultural que a gente deveria valorizar. Enfim, ele faz essa crítica dentro do texto dele. Eu acho muito bom esse texto. E daí, lendo esse texto, né, depois de ler, a URGS te dá uma situação comunicativa que é a seguinte: imagina que tu
vai participar de uma audiência pública. Então, ele já sai te dando a situação. Então, é um morador do Rio Grande do Sul que foi afetado pelas enchentes, vai participar de uma audiência pública que vai discutir a necessidade de criar ou não um memorial relacionado às enchentes. Nessa audiência, quando for apresentar a tua fala, o que vai ter que deixar claro? Se tu, né, tu vai usar o texto do Leonardo Lixotti como base. Então, se tu concorda ou discorda, tu pode pegar e deve elementos daquele texto para provar, né, em algum momento, se é necessário ou não criar esse memorial. Então, a situação comunicativa te dizia isso. Tu era um morador do Rio Grande do Sul, tu ia participar de uma audiência pública com outros moradores sul-rio-grandenses, é até 45 o horário, né? 45, agora da noite. 40. Tá, eu já tô 45 que eles estão falando. Mas eu já tô finalizando. Eles. Tá, perdi o meu raciocínio. Tu era um morador do Rio Grande do Sul, tu escreveria um texto se posicionando em relação ao texto base. Em algum momento, tu tinha que dizer se tu achava necessário ou não criar esse memorial. Qualquer opção, né, era possível. Pós, né, essa proposta, os alunos, eles assimilaram isso de uma maneira bem legal, porque eles se imaginaram, de fato, enquanto moradores do Rio Grande do Sul, para atender essa situação comunicativa. Essa menina, inclusive, ela começa o texto falando, boa tarde, senhoras e senhores, né, ou seja, atendendo já a situação comunicativa ali no início. Ela até inventou um turno, né, em que estava acontecendo o rolê, para dizer, olha, vai ser de tarde mesmo, então, essa audiência. Ela escolheu, né, um turno. E daí ela fala, boa tarde, senhoras e senhores. O elemento que ela usa aqui, ó, de outro opcional, que a gente falou, né, que é opcional, repertório, tá vendo? Segundo o filósofo Heródoto, o estudo sobre o passado é extremamente importante para que possamos entender o presente e até mesmo prever o futuro. Então, trouxe ali uma reflexão, né, inicial, depois ela chega a retomar isso dentro do texto, mas já apresentou situação comunicativa, repertório, e aí sim, ela vai começar a apresentar o texto base, ó. Nesse sentido, venho como uma moradora do Rio Grande do Sul afetada pelas enchentes, atendeu de novo a situação comunicativa do Rio Grande do Sul, enfatizar que, em seu texto, o Brasil é um país sem memória, nem botou o título inteiro do texto, ó. Pra vocês verem como na URGS essas coisinhas, elas não vão contar. Tá óbvio que é o texto base, né? Leonardo Lixotti foi bastante preciso na seleção dos argumentos, tendo em vista que, de fato, aí vem com o argumento 1, poucos brasileiros dão valor à memória nacional. Argumento 1, que ele vai desenvolver no D1. A sua preservação, contudo, é crucial não só para preservar a identidade do nosso povo, mas também para evitar que catástrofes, como aquela que atingiu o meu estado, de novo atendendo a situação comunicativa, tá vendo? Várias vezes daí. Tem gente que atende só na primeira frase, tem gente que já mistura, faz de diferentes formas. Aconteçam novamente, então argumento 1 e 2. E o título dela, gente, é massa, ó, não serei vira-lata, porque no D1, para ela falar que poucos brasileiros dão valor à memória, o repertório, a sustentação dela é a síndrome de vira-lata. Né? Conhece esse conceito cultural, né? A síndrome de vira-lata, ela vai sugerir que o brasileiro, ele se sente inferior em relação a outras culturas, né? Então, isso é o complexo de vira-lata. Bem bacana, né? E ela usa isso de título e depois isso aqui vira um repertório para o D1, né? Bem massa. Então, aqui uma outra estrutura, mas que também segue tudo que a URGS pede. Apresenta o texto base, anuncia argumento 1 e 2, e daí os elementos opcionais estão ali, né? O posicionamento, né? Quando ele fala aqui, ó, é crucial, né? Usando adjetivo, o repertório aqui em verde, e todas as vezes que atendeu a situação comunicativa, né? Em todos esses momentos, a gente tem elementos que são previsíveis da introdução da URGS, tá? Eu também, Maria, acho muito boa essa redação. Galera, sobre a URGS, né, agora que vocês vão escrever esse próximo texto, que ele fala sobre adoção de animais, divide bastante opinião, que tem gente que vai dizer que a gente não deve comprar, né, os bichinhos, não deve comprar cachorro e gato. Eles estão ali para serem adotados porque as pessoas pagam por eles, né? As pessoas pagam, às vezes, pela raça e tal. E aí o texto ele vai falar exatamente isso. Mas dessas ideias aqui, a gente pode concordar e discordar. Então, tentem assimilar aquela situação que está lá, né, ler, fazer a leitura daquele texto com atenção e produzir uma introdução com todas as partes. Daí, agora já finalizando, né, a nossa fala, porque não vai dar tempo de analisar inteira essa última introdução, eu coloquei esse material e ele está lá no portal de vocês, tá? Esse material de introdução aqui. Eu vou convidar vocês a lerem essa última e fazerem esse mesmo exercício que a gente fez, que é procurar o texto base sendo identificado aqui, os dois argumentos, o posicionamento de quem está escrevendo, isso aqui é da última edição da URGS, tá?
dessa de 2026. Então, procurar esses elementos aqui nessa redação e ver como que esse cara que tirou 15 conseguiu, né, fazer uma introdução com um bom desempenho, tá? Galera, um beijão para vocês, fiquem bem. A Sora anotou todos os questionamentos de vocês e angústias. E eu vou conversar seriamente com o Otávio em relação às atitudes dele, tá? Tudo é culpa do Otávio no final das contas. Um beijo, boa noite.